A gente vai debater esse assunto justamente do dia 8, porque, inclusive, agora a Polícia Federal também está ouvindo os militares, obviamente, sobre esse dia 8, o possível envolvimento ou não deles. Mas, enfim, vamos só entender como é que está a situação das pessoas que foram presas. Vamos lá. Temos aqui um gráfico. Foram 2.151 pessoas presas nos dias 8 e 9. Dia 8 foi exatamente o dia em que aconteceu. O dia 9 foi quando houve aquela desmobilização forçada com a operação da polícia para prender as pessoas que estavam em frente aos quartéis. Aí o primeiro questionamento é: estar em frente a quartel é crime? Não, não é crime. Mas mesmo assim, boa parte delas foi presa. 745 foram liberadas por serem idosas ou terem comorbidades. Logo no primeiro momento houve a liberação dessas pessoas. Restaram 1.406 pessoas presas, depois também outras prisões, mais 31 em operações da Polícia Federal. O fato é que, depois de uma série de, digamos, de solturas, atualmente há 294 pessoas detidas, 208 homens e 86 mulheres, ainda com acusação do envolvimento naquele caso do dia 8 de janeiro. Vamos lá, vamos voltar aqui só para a gente se ater ao princípio da lei. O questionamento que houve justamente naquele momento é que as pessoas todas estavam sendo presas assim, de forma coletiva, com acusação coletiva, sem explicar exatamente do que elas estavam sendo acusadas. Naquele momento, dada a lógica do garantismo judicial, que é exatamente o entendimento da atual formação do Supremo Tribunal Federal, o questionamento é: isso é legal? Daí, obviamente, as questões de que aquilo não estava sendo legal, em que pese o fato de se combater, obviamente, os casos em que absolutamente deploráveis, condenáveis de vandalismo contra prédio público. Mas você tinha as imagens de quem tinha feito aquilo. Quem não tinha feito aquilo não pode ser acusado exatamente da mesma coisa. Até porque eu recorri, inclusive, ao Dr. César Dario Mariano, que é procurador da República, e gentilmente me passou aqui detalhes. O artigo 41 do Código de Processo Penal diz exatamente o seguinte: a denúncia deve conter a descrição do fato e todas as circunstâncias, porque é um princípio do direito processual penal que toda pessoa, ou seja, o acusado, tem o direito, ele precisa saber exatamente do que está sendo acusado para poder se defender. Porque daí vem outro princípio do direito brasileiro. É o princípio da ampla defesa. Para ele poder se defender, ele precisa saber do que está sendo acusado. E o devido processo legal, aí sim, ser estabelecido. Eu fiz menção à questão do garantismo. O garantismo foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal quando, por exemplo, se estabeleceu que ninguém mais poderia ser preso depois de condenação em segunda instância, com condenação. Porque cabia a ele, ministro Celso de Mello, que foi um dos votos naquele momento, se não me engano, acho que foi 6-5, que o voto dele foi decisivo para isso. Ele era o decano naquele momento e votava por último. Ele deixou muito claro que, enquanto houver recursos, as pessoas mereciam ter o direito à defesa. Isso estava no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas foram presas, boa parte delas sem saber. E por muito tempo, há uma reclamação muito clara que a própria Ordem dos Advogados do Brasil demorou a atuar para justamente garantir a essas pessoas o direito à defesa que está na Constituição brasileira e é entendimento do Supremo Tribunal Federal. A gente vai discutir esse assunto até porque, se a gente está falando em garantismo para algumas pessoas que são acusadas de crimes no país, porque o garantismo não é usado para as outras pessoas. O brasileiro, pela Constituição, é exatamente igual ao outro brasileiro. E aí nós estamos falando de direito, especificamente do que é direito e o que não é direito, com D maiúsculo e D minúsculo também. Bom, vamos seguir, a gente faz esse debate daqui a pouquinho aqui no Prós e Contras. Em que pese os fatos de que quem é culpado vai responder, mas para isso tudo precisa de prova legal estabelecida e aí sim o devido processo legal pode culminar numa condenação, numa eventual condenação ou absolvição, dependendo do entendimento. Sem contar que estão todas sendo julgadas, elas não têm prerrogativa de foro nesse inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, que também chama atenção porque não faz sentido.